A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão, de cada irmã. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a irmã Vanessa, que Deus abençoe, irmã Vanessa, a tua vida. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, cada irmão, cada irmã que já estão nos assistindo nesse momento. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Uma vez mais, irmãs e irmãos, é um prazer poder estar aqui falando com todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe também a serva de Deus, a missionária, grande pregadora da palavra de Deus, a nossa irmã Evelyn. Que Deus te abençoe, irmã Evelyn. Deus é na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus diz, irmãos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que tudo que estamos enfrentando, estamos passando aí, irmãos, a gente entende que, irmãos, é preciso, é o próprio Deus, irmãos, querendo que o povo dele se une mais. Amém? É o próprio Deus querendo que o povo dele se une mais, porque, meus irmãos e irmãs, cargo não salva ninguém, não é verdade? Cargo não salva ninguém, igreja não salva ninguém. O que salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O que salva é as nossas obras diante do Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus, ela diz para nós produzir obras diante do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, o que requer de nós é obras diante de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, fica aí as minhas palavras nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs. Amém? Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que são tantas dificuldades, mas isso é cumprimento da palavra de Deus, viu, irmãos? É cumprimento da palavra de Deus. Jesus, ele disse assim: o mundo jaz do maligno. Amém? Por isso, meus irmãos e irmãs, que temos que ter a humildade, irmãos, de sermos servos e servas do Senhor. Ninguém é maior do que ninguém. Maior é o nosso Deus, irmãos. Estamos aí enfrentando a luta, irmãos, essa pandemia aí, aonde o próprio Deus está mostrando de que adianta, irmãos, o homem, quando se fala do homem, se fala da mulher, irmão, pensar que é alguma coisa. Irmãos, nós aqui em cima dessa terra, nós somos alguma coisa segundo a permissão de Deus. Amém? Deus, ele é poderoso para usar a minha irmã. Deus é poderoso para usar o meu irmão. Só que tem um detalhe, irmãos. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Você sabe por quê, meus irmãos e irmãs, que está acontecendo tudo isso em cima da terra? É porque o homem tem tentado tomar a glória de Deus. Amém? Eu consigo, meus irmãos e irmãs, entender o porquê que está acontecendo tudo isso. Sabe por quê? Porque o homem, meus irmãos, o ser humano em cima dessa terra, ele tem, irmãos, tentado tomar a glória de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E nós, irmãos, seres humanos, ou o homem crendo ou não, amém? Ou o homem crendo ou não, Deus é muito real. Nós, irmãos, estamos de passagem aqui em cima dessa terra. Não adianta, meus irmãos e minhas irmãs, alguém empinar o nariz
porque tem um carro bonito, porque tem uma fazenda, porque tem isso, tem aquilo, e achar, irmãos, que é maior que alguém, que não, irmãos. Amém? Ninguém é maior do que ninguém em cima dessa terra. A minha Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor dos Exércitos. Não adianta nada, irmãos. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu ainda e crê. Amém? Bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, você que ainda não viu a real da condenação eterna e crê. Bem-aventurado. Porque, meus irmãos e irmãs, depois que o homem morre, depois que o homem parte dessa vida, não adianta mais ele crer, irmãos, certo? Tem que crer, tem que fazer alguma coisa enquanto tem vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, enquanto nós temos vida, nós temos, meus irmãos e irmãs, que falarmos que somos servos de Deus, temos que orar, temos que fazer alguma coisa para produzir fruto diante de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, o que vale diante de Deus é você, meu irmão e minha irmã, produzir fruto digno, como diz a palavra, de arrependimento. Então, meus irmãos e irmãs, vamos sempre estar aí, né, irmãos, buscando, orando, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui já também mandar minha saudação ao Jonas, grande Jonas, meu amigo, que Deus abençoe, grande Jonas, né? Que Deus abençoe, tantos anos, né? Já está homem, que Deus abençoe, minha saudação para você, para sua mãe, para o seu pai, para o teu avô, né? Para todos aí em nome do Senhor Jesus. Olha que bênção, né, irmãos? Olha que bênção, né? Hoje, né, irmãos, ficou a internet, se a gente usar ela para o bem, ficou muito útil, né, irmãos? Apesar que, né, irmãos, tem tanta coisa às vezes que o pessoal faz na internet, nas redes sociais, mas enfim, para o bem, né, irmãos, é muito útil. Então aqui quero mandar minha saudação ao nosso irmão Jonas, meu amigo, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que estamos aí, irmãos, estamos aqui com a nossa igreja pentecostal, Deus das Nações, doutrina do Senhor Jesus. Estamos aqui com a nossa igreja no bairro Butantã, irmãos, São Paulo. Estamos aqui, quero dizer aos irmãos que estamos aqui, irmãos, segundo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Amém? Estamos aqui segundo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, né, irmãos, sou do Paraná, vim do Paraná, sou de Cascavel, e Deus, irmãos, me trouxe aqui para nós estar, irmãos, abrindo o trabalho da igreja e cumprindo o ID do Senhor Jesus, porque é Deus que nos envia, viu, irmãos? Quero falar aos irmãos que eu já estive, irmãos, em tantos lugares, né, em tantos lugares que eu nem imaginava, irmãos, nem imaginava. E já estive, irmãos, perto da Argentina, em tantos lugares. Por quê, irmãos? Porque nós somos servos do Senhor, nós não se mandemos. Amém? Será um prazer, viu, irmã? Será um prazer, a irmã Vanessa de Jesus Souza Rocha. Será um prazer ter a irmã aqui conosco. Amém? A nossa igreja ela está localizada na rua Carmine Lourenço del Gás, o número 22. Quero dizer aos irmãos que os dias dos nossos cultos, irmãos, está sendo sexta, sábado, domingo e terça-feira. Estamos ali em oração. Toda terça-feira, irmãos, é a campanha do milagre urgente. Amém? Então eu quero aqui anunciar que toda terça-feira, irmãos, é a campanha do milagre urgente. Esse final de semana, irmãos, nós estamos numa poderosa campanha com o tema Toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. É o tema da campanha que nós estamos fazendo sexta, sábado e domingo. Começa a oração às 19 horas. Amém? Então, irmãos, estamos aí. Grandes milagres Deus tem feito em nosso favor, tem feito, irmãos, em favor dos seus filhos. Amém?
Ainda essa semana, irmãos, eu estava comentando que a única coisa que deixa um pouco Deus triste, Deus, e nós também pregadores, muitas vezes a ingratidão, meus irmãos e irmãs, do ser humano. Amém? Então eu quero dizer uma coisa, irmãos. Você que Deus tem abençoado, Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia na sua mesa, você tem que levantar sua mão para o céu e ser grato a Deus, agradecer o Senhor Jesus. Porque eu quero falar uma coisa aqui, irmãos. A natureza do ser humano não é o ser humano, irmãos. É a nossa carne, essa carne aqui, ó. Essa carne, ela quer ser ingrato a Deus. Mas, irmãos e irmãs, o mínimo que nós podemos ser, irmãos, é grato a Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, pode ver, irmãos, o ser humano, quando ele está na luta, está na dificuldade, está doente, está passando mal, ele promete um monte de coisa para Deus. Aí quando Deus abre as portas, irmãos, ele ignora, é egoísta. Não podemos, irmãos e irmãs, ser desta maneira. Amém? Quantas pessoas, meus irmãos, que falam que ele tem porque ele conquistou ele mesmo, não precisou de Deus, e esquece que quem colocou ele nesse mundo foi Deus. Quem dá o fôlego de vida para ele ou para ela é Deus. Então, meus irmãos, são coisas que nós temos que reconhecer. Olha aí, irmãos, que estamos enfrentando aí, ó. Se não for um milagre, se não for a mão de Deus, ninguém vai conseguir deter essas pandemias. E eu não quero aqui, irmãos, tá anunciando aos irmãos, às irmãs, assustar as pessoas, colocar pânico nas pessoas. Não. Nós sabemos, meus irmãos, que isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que fique registrado aqui nesse momento, viu, irmãos? Essa pandemia vai passar, né? Essa pandemia vai passar, mas depois vai vir outro tipo de luta, outro tipo de problema. Mas enfim, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos vencendo por etapa em nome do Senhor Jesus. Quero aqui mandar minha saudação à irmã Maria Félix, que está assistindo, né? Para o Jonas eu já mandei. Que Deus venha abençoar o Jonas. Que Deus venha abençoar o Nelson do Prado. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus, aqui estamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu já quero mandar minha saudação a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo aí, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida do irmão Nelson do Prado, a sua família. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Estamos aí, irmãos, na fé, orando, pedindo a Deus para que Deus venha, meus irmãos e irmãs, nos abençoar. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu sempre gosto, irmãos, de estar aqui, fazer transmissão na comunhão. Amém, irmãos? Também já entrou conosco aí nosso irmão Jurandir. Que Deus abençoe, meu irmão Jurandir. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Eu sempre gosto, meus irmãos, de fazer a transmissão aqui na comunhão. Porque, meus irmãos e irmãs, nós não pregamos, de nós mesmos, nem mensagem nós temos para falar. Amém? Mas é Deus que nos usa. Amém, irmãos? Quero também mandar minha saudação ao Saulo. Que Deus abençoe, irmão Saulo. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Quero mandar minha saudação, irmão, nessa noite a todos meus amigos. Amém, irmãos? Porque nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Jesus, ele não veio, meus irmãos, para as religiões. Não. O Senhor Jesus veio buscar as pessoas. Jesus veio resgatar as pessoas. Amém? Que Deus abençoe o meu amigo e irmão Jurandir. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Felicidade aí para o irmão aí no Paraná. Meu conterrâneo, né? Meu conterrâneo, né? Aí do Paraná. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero também mandar minha saudação
as pessoas do Paraguai, as pessoas, irmãos, do Paraguai, que Deus venha abençoar todos, que Deus lhe bendiga todos os hermanos, a larga distância, en el nombre del Senhor Jesus. Irmãos, temos que nos unir, não é verdade? Temos que nos unir, porque, meus irmãos e irmãs, o único que tem todo o poder nos céus e também na terra se chama Jesus. A Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder nos céus e também na terra. Amém? E esse Jesus Todo-Poderoso, ele está comigo aqui agora e ele está aí com você também, minha irmã. Amém? Sabe por quê? Porque ele disse na sua palavra, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Amém? Então eu estou aqui, você está aí, está me assistindo. Então nesse momento, o Senhor Jesus, ele está junto conosco. Amém? É a palavra dele que diz. Ele diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Então eu estou aqui, você está aí e Jesus também, ele está junto conosco. Qual que é o objetivo de Jesus estar conosco? Operar milagre, prodígios e maravilha. Amém? Então você que está me assistindo aí, seja tocado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja tocado. Receba o teu milagre, receba a sua bênção, receba a libertação, receba a cura, receba a alegria na sua alma, em nome do Senhor Jesus. Você que tem se encontrado triste, sem força, desanimado, tudo que você tem tentado fazer tem dado tudo errado. Então, nesse momento, o Senhor Jesus manda eu te dizer, não temas, porque Ele é contigo. E Ele está abrindo porta, aleluia, Ele está abrindo porta para você e está te dando vitória em nome do Senhor Jesus. Olha que bênção, né? O Jonas mandou uma mensagem, minha mãe está no Paraguai. Olha, que bênção, né? Mas Deus vai dar vitória, irmão. Deus vai dar vitória, irmão Jonas. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te bendiga o pueblo del país del Paraguay. En el nombre del Senhor Jesus. Eu creio que no momento Deus han de bendecir en el nombre del Senhor Jesus. E las puertas han de abrir en el nombre del Senhor Jesus. Que Deus venga a bendecir a los hermanos aí del país del Paraguai. Que Deus te bendiga. Quero também mandar minha saudação à irmã, a minha amiga irmã Marli. A minha amiga Marli do país do Paraguai. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Tanto tempo, né, irmãos? Tanto tempo. Que Deus venha abençoar todos em nome de Jesus. Não é fácil, né, irmãos? As pessoas estão em outro país e não conseguem voltar novamente para o Brasil, né? Está no Paraguai e não consegue voltar porque está tudo fechado, né? Infelizmente, né, irmãos? A palavra de Deus se cumprindo, viu? A palavra de Deus diz assim, irmãos, a porta que Deus abre, olha para vocês verem aonde que eu vou chegar. A palavra de Deus diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém? Então, no momento certo, Deus vai abrir, viu, irmãos? Deus vai abrir. Mas, quando Ele abrir, nós temos que ser grato a Ele, né? Quantos aí que quando Deus abrir a porta para você, você vai conseguir ser grato a Deus, né? Nós temos que aprender. Ainda ontem, irmãos, eu estava pregando na igreja esta semana e Deus falava, né, irmãos, sobre a gratidão, né? A gente, irmãos, tem que aprender a ser grato ao Senhor. E eu quero dizer aqui aos irmãos que a Bíblia diz, irmãos, que não é nós que escolhemos ao Senhor. Não, foi Deus que nos escolheu. Os irmãos que estão aí na internet, inclusive agora há pouco estava a Marli, que conhece eu aí há muitos anos, da minha infância. Tem muitas pessoas, irmãos, que me conhecem eu de infância, né?
Então, assim, irmãos, por natureza, o ser humano, essa nossa carne, ela não quer estar perto de Deus. Essa nossa carne aqui, ela não quer, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Só que tem um porém, irmãos. É Deus que nos escolheu, é Deus que nos chama. Amém? É Deus que nos chama. Então o que acontece, meu irmão? Quando Deus chama uma pessoa, quando Deus chama minha irmã, meu irmão, você tem que obedecer, irmãos. Eu confesso para os irmãos que está fazendo, irmãos, mais de 20 anos que pela misericórdia do Senhor, eu vim para o Evangelho. Claro, meus irmãos e irmãs, que a gente passa os nossos altos e baixos. É permissão de Deus, né? Mas enfim, irmãos, quando eu vim para Jesus, irmãos, eu me encontrava entre a vida e a morte, certo? Eu me encontrava, irmãos, entre a vida e a morte, vivendo, irmãos, de favor na casa dos outros. Você quer ver quem é o teu amigo, meu irmão? Você quer ver quem é o teu amigo, minha irmã? Começa a depender deles. Começa a precisar deles. Você quer ver quem está verdadeiramente do seu lado? Começa a precisar deles. Que aí sim você vai ver onde você está. Então, meus irmãos, eu quero aqui nessa noite também contar o meu testemunho aqui. Quero contar o meu testemunho da maneira, irmãos, quando eu vim, né, para a presença de Deus. Né? Há mais de 20 anos, né, irmãos, onde eu morava no país do Paraguai, e vim para o Brasil para me tratar, irmãos, para ficar bom, para continuar trabalhando, continuar a vida, né? Mas enfim, irmãos, eu me deparei entre a vida e a morte, né? Porque eu quero dizer uma coisa, irmãos, quando o problema é espiritual, não adianta, meu irmão, minha irmã, você ficar enfrentando, gastando, você vai gastar tudo que você tem. Qual foi o meu caso, irmãos? Você vai esgotar os seus recursos financeiros, as suas forças, e Deus vai deixar lá você. Porque, meus irmãos e irmãs, nós temos que aprender a colocar Deus na nossa vida, colocar Deus para também ajudar nós. Porque, meus irmãos e irmãs, quando o ser humano ele é egoísta, ele acha que ele é capaz de resolver as coisas com seus próprios méritos, Deus deixa. Amém? Deus deixa, irmão. Porque o nosso Deus é um Deus educado. O nosso Deus, ele é um Deus educado, né? Quando o ser humano, quando o homem ele é egoísta, quando o homem acha que ele é capaz, então Deus fala, então amém, resolva, né? Agora, meus irmãos e irmãs, quando nós temos a humildade, certo? Quando nós temos, meus irmãos e irmãs, a humildade de falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me dá uma direção. Então, prontamente, meu irmão e minha irmã, com toda certeza, Deus entra com providência e Deus dá vitória em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o meu amigo Paulo Santos. Que Deus abençoe, meu amigo. Um grande abraço, felicidade para você, para sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, Deus preparou para mim estar aqui falando com todos vocês nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que em meio, viu, irmãos, essas pandemias, essas dificuldades, Deus ele tem guardado e vai guardar o seu povo. Amém? Você já viu aquela passagem de quando Deus mandou Moisés tirar o povo lá do Egito? Amém? Não faltou nada, meus irmãos e minhas irmãs, para o povo de Deus. Deus mandava comida, irmão. Deus mandava maná do céu para aquele povo. Deus sustentou aquele povo no deserto. Amém? Assim, meus irmãos e irmãs, Deus está fazendo e Deus vai fazer com o seu povo aqui na terra. Deus vai sustentar o seu povo. Sabe por quê? Para mostrar, meus irmãos, que é Ele quem faz milagre. Sabe quem faz milagre de verdade, irmão? O Senhor Jesus, o nosso Deus, que Ele diz na sua palavra, a porta que Ele abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre. Não adianta, meu irmão, minha irmã, o ser humano, em cima dessa terra, criar um ego dentro de si, querer ser o Deus Salvador aqui, que não, meus irmãos. O mesmo Deus da antigamente da Bíblia não mudou, continua sendo o mesmo Deus dos dias de hoje. O nosso Deus não mudou, irmãos, e não muda. E Ele nunca falhou e não vai falhar agora, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, quero aqui dizer a todos que estamos aqui com o nosso ministério, irmãos das igrejas, Pentecostal, Deus das Nações, doutrina do Senhor Jesus. Estamos aqui, irmãos, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. Quero aqui, né, irmãos, falar sobre o meu testemunho, porque como eu estava falando aqui, irmãos, o ser humano ele quer ter bastante dinheiro, quer ter uma posição social alta, para quê? Para ser egoísta contra Deus? Não, meus irmãos. Nós sabemos que todo ser humano está de passagem em cima dessa terra. Todo ser humano. Crendo em Deus ou não. Certo? Crendo em Deus e não. Crendo em Deus ou não, o ser humano vai se encontrar com Deus. Será julgado cada um segundo as suas obras. Amém? Será julgado cada um as suas obras. Por isso, meus irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus disse que muitos irão comparecer diante dele e ele vai falar: apartai de mim, não te conheço, porque você praticou iniquidade. Então, meus irmãos e irmãs, tempo de nós ser humilde, tempo de nós se humilhar, tempo de nós se consertar, tempo, meus irmãos, é agora. Amém? De nós voltar para o Senhor Jesus é agora. Claro, meus irmãos e irmãs, que Jesus deixou muito. Nós não podemos olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Se você for olhar para o homem, você não segue igreja nenhuma. Se você for olhar para o homem, você não segue. Não, você tem que olhar para a palavra. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Jesus ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Graças a Deus, irmãos, estamos aí com o nosso ministério, com a nossa igreja, o nosso compromisso, irmãos, diante de Deus, de pregar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, examinai as Escrituras, procurar nela ter a vida eterna. Amém? Examinar as Escrituras. E é Deus, irmãos e irmãs, que nos dá graça, nos dá força para nós prosseguir firme na presença do Senhor. Amém? Eu quero aqui, irmãos, dizer a todos os irmãos que Deus, o Senhor Jesus, Ele está aqui, viu? Ele está aqui, Ele está junto aí com o meu irmão, Ele está te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que temos que ser profeta nos dias difíceis. Amém? Ser profeta, né, irmãos? Quando tudo está na boa, é fácil. Agora, ser profeta nos momentos difíceis, aí fica complicado, mas é nesse momento que Deus tem que nos usar. Amém, irmãos? É nesse momento que tem que levantar os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Graças a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Que Deus abençoe, Jonas. Pode contar aí com as nossas orações, tá bom? Pode contar aí com as nossas orações. Vamos estar orando, irmãos, para Deus dar vitória. Amém, irmãos? Vamos estar orando aí, em nome do Senhor Jesus, pelo nosso Brasil, né, irmãos? Vamos estar orando aí para os países vizinhos, né? Que Deus venha, irmãos e irmãs, tomar uma direção. Amém? Que Deus venha repreender, irmãos, esse espírito da morte, certo? E eu quero aqui, irmãos, eu não quero aqui assustar ninguém, não. Mas ainda tá para vir coisas terríveis, viu, irmãos? Certo? Irmãos, eu tenho que me converter mais, eu tenho que ser mais crente ainda. Todos nós, irmãos. Tá para vir mais chumbo grosso ainda, viu, irmãos? Certo? Eu sei, meus irmãos e irmãs, que tem milhões e milhões de pessoas orando, viu? Olha o que eu vou falar. Tem milhões e milhões de pessoas orando. Tem muita gente orando. Tem muita gente, irmão, que já está agradecendo a Deus por Deus ter sustentado. Só que tem um detalhe, irmão. Tem muitas pessoas que não estão levando a sério, irmãos. Tem pessoas, irmão, que pensam que tudo é festa. Não, meus irmãos, não é assim. Certo? Vamos se colocar diante de Deus. No livro, irmãos, da Bíblia, 2 Crônicas 7, versículo 14, diz a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
Irmãos, nós temos que orar. Vamos se colocar diante de Deus. Vamos proclamar um jejum. Amém, irmãos? É lamentável, irmãos e irmãs, como tem pessoas que não despertou ainda. Não vê que Deus está falando, Deus está tratando com a humanidade. Está aí, irmão. Certo? Está aí. Não adianta, meus irmãos e irmãs, a pessoa pensar que ele vai se escapar da mão de Deus, porque não vai. Ninguém vai se escapar. O teu dinheiro não vai livrar você de comparecer diante do Senhor Jesus. A tua fama, o teu ego, irmãos, ninguém consegue fugir da presença de Deus, certo? Uma certa feita, irmãos, eu estava em Cascavel, Paraná, eu estava muito triste naquele dia, e eu estava muito abatido, e eu abri a Bíblia, irmãos, e ali saiu uma palavra, e Deus falou comigo assim: ainda que você vai lá no fundo do mar, Deus falou, lá eu estou. E é uma verdade, meus irmãos. Não adianta o ser humano querer, irmão, fugir daquilo, da presença de Deus, porque da presença de Deus ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Não adianta, meus irmãos e irmãs, o ser humano ele ter o seu ego, o seu próprio caminho. Porque, meus irmãos e irmãs, o caminho da vitória para mim e para você, meu irmão, se chama Jesus. Certo? O caminho, meu irmão, minha irmã, para mim e para você se chama o Senhor Jesus. Certo? Fora disso, meus irmãos e irmãs, é caminho, é bico sem estrada. Certo? Então, meus irmãos e irmãs, você que tem o Senhor Jesus como autor e salvador da sua vida, você está no caminho certo. Amém? Você está no caminho certo, porque o Senhor Jesus disse: de que adianta o homem, irmãos, ter bilhões e trilhões, certo? Ter trilhões e bilhões, ter o seu orgulho, o seu ego e perder a sua salvação. De que adianta, meus irmãos? Amém? Jesus ele deixou muito claro para toda a humanidade, certo? Porque olha, meus irmãos, nós não vemos Jesus da Bíblia que veio aqui nesse mundo e construiu aqui um império bilionário. Você não vê um Jesus que fez isso. Pelo contrário, ele veio aqui nesse mundo, andou em cima de uma jumenta, aleluia, fez tantos milagres, era afrontado pelos religiosos, estava cheio de religiosos, irmão, aqui nessa terra, a perseguiram tanto o Senhor Jesus que colocaram ele numa cruz. Amém? Colocaram ele numa cruz para impedir dele continuar pregando a verdade, a palavra que trazia o arrependimento para com a humanidade. Os fariseus ali, os religiosos que tinham lei, irmãos, que seguia a lei, mas não queria seguir as ordens do Senhor Jesus. Mataram ele, colocaram ele numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo, meu irmão. Ele está vivo. Eu estou falando aqui e ele está aqui. O Senhor Jesus, ele está aqui. Porque foi dado todo o poder para o nosso Senhor Jesus, nos céus e na terra. Por isso, meus irmãos e irmãs, que ele continua repreendendo os demônios, por isso que ele continua fazendo maravilha. Amém? Eu sei, meus irmãos e irmãs, que nesse momento de luta, de dificuldade, muitas pessoas querem que Jesus queima todo o coronavírus, né? Mas, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que Deus, ele protege aquele que tem compromisso com ele, certo? Deus, ele protege aquele. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós se voltar para Deus, é tempo de nós despertar, é tempo de nós se colocar diante do Senhor. Amém? Não adianta, meus irmãos e irmãs, nós viver o mundo, fazer a vontade do mundo e querer que Deus repreende o coronavírus. Deus não vai repreender, irmão. Deus não vai repreender. Agora, se nós entrar, como diz a Bíblia, 2 Crônica 7, versículo 14, está lá na Bíblia. Você pode pegar a tua Bíblia e ler. Deus, ele disse: o meu povo
que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, abandonar o seu pecado, abandonar tudo o que não presta, Deus diz assim, então eu o virei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. E sararei a sua terra. E ainda Deus ainda diz mais, e agora estarão abertos meus olhos, o meu olho, atento meus ouvidos, tudo o que se fizer nesse lugar. Amém? Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? O ser humano, meus irmãos, pode estar no pior pecado da sua vida. Pode estar no pior pecado. O Senhor Jesus morreu para salvar meu irmão, minha irmã, o pecador. Mas é preciso uma renúncia. É preciso nós se humilhar, irmãos. Amém? É preciso nós se humilhar. Eu quero aqui apresentar para vocês a personagem de um homem que estava junto com o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? A Bíblia diz, meus irmãos e irmãs, que quando Jesus ele estava ali sendo crucificado na cruz do Calvário, tinha 2 ladrões com ele. Amém? Tinha 2 ladrões. O povo religioso da época olhava para Jesus e gritava, crucifica, 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 crucifica. Mas, meus irmãos, tinha 2 ladrões com Jesus. Um afrontou o Senhor Jesus, o outro não. O outro, meus irmãos, ele disse, esse homem não fez nada de mal e aqui está. Esse homem só fez o bem na terra. E ele falou, eu sei que tu és o Filho de Deus. Lembra de mim quando entrar no seu reino. E qual que foi a resposta do Senhor Jesus para aquele homem? O Senhor Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, para os salvos diante do Senhor Jesus, Jesus tem um paraíso, tudo preparado. Amém? Tudo preparado. Então, meus irmãos e irmãs, é muito real o que diz a Bíblia. O Senhor Jesus tem um paraíso para os seus filhos, aleluia, para todos os salvos, meus irmãos e irmãs, aqui dessa terra. O Senhor Jesus tem um paraíso que Ele já preparou, já está tudo preparado, viu, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. E não se engana, viu, irmãos? Não se engane que vamos ter melhora desse mundo, não. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que esse mundo vai de mal a pior. Mas, meus irmãos e irmãs, aquele que crê, porque a Bíblia é muito clara, viu, irmãos? Tudo é possível aquele que crê. Mas é impossível agradar ao Senhor sem fé. Então aquele que crê, tudo é possível. Mas aquele que crê, irmão, aleluia, vai alcançar grandes vitórias em nome do Senhor Jesus. Você crê no milagre? Você crê na providência de Deus? Então tome posse da sua bênção aí na sua casa. Você crê, então tome posse da bênção na sua casa. Você crê que Deus, nesse momento, está gerando recurso financeiro para você? Tome posse. Você crê que o Senhor Jesus está entrando com a libertação na tua alma? Tome posse desta palavra, porque tudo é possível aquele que crê. O que é crer? O que é fé? Irmãos, quando nós cremos, você começa a viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. É tão forte, irmãos, que Jesus ele chegou a dizer assim que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para o monte, monte, sai daqui, passa para lá. O monte tem que te obedecer em nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, eu estou aqui falando nesse momento, mas eu creio na tua vitória. Eu creio que Deus está repreendendo essa ansiedade, Deus está repreendendo essa preocupação, Deus está jogando por terra toda a negatividade contra a minha vida e contra a sua vida também. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posse desta palavra. Deus está jogando por terra, minha irmã, toda a negatividade, toda a palavra de peso, toda a inveja. Amém? Todos os espíritos, meus irmãos e irmãs, do olho grande, aqueles demônios que tentam amarrar
a minha irmã, meu irmão que quer ver você para andar para trás que nem caranguejo. Deus está colocando a mão, minha irmã, e está repreendendo esse demônio, esse mal, está sendo caído por terra nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, que é preciso nós buscar esse Deus, esse Senhor Jesus, porque, meus irmãos e irmãs, quando nós buscamos, clamamos, Ele vem ao nosso socorro, Ele coloca as mãos dele de poder e nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Eu posso ver, meus irmãos, nesse momento, aleluia, a missão que Paulo ele foi um grande missioneiro, né? Missionário, que pregar a palavra de Deus. Então, como os irmãos sabem, aquela passagem onde ele foi, irmãos, colocado num calabouço, certo? Ele foi colocado, irmão, preso, ele apanhou, né, irmãos? A Bíblia mostra, irmãos, que quando ele chegou na cidade, né, o Espírito começou, irmãos, a afrontar ele, começou, irmãos, querer intimidar a fé de Paulo. Mas Paulo, a Bíblia diz que ele, olhando naquela pessoa que estava sendo usado pelo maligno, porque, meus irmãos e minhas irmãs, escuta bem o que eu vou falar aqui. Tudo que o diabo quer é que o ser humano não dê lugar para Deus usar. Tudo que o diabo quer, irmãos, que eu, você, não demos lugar para Deus, porque aí ele entra. Amém? A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que o mal ele não entra sem causa. O mal ele acha uma causa. E por isso, irmãos, que é necessário eu e você, nós, buscar a presença de Deus, se humilhar. Porque você, meu irmão, minha irmã, é o templo do Senhor Jesus, é a igreja. Eu e você, nós somos a igreja. Então, irmãos, Paulo, ele quando chegou naquela cidade, aquele espírito veio afrontar ele. E ele, na autoridade de Deus, ele disse: até quando, espírito imundo, você vai perturbar os caminhos dos filhos de Deus, os retos caminhos do Filho de Deus? E a Bíblia diz que Paulo repreendeu. E aquele espírito que estava tentando oprimir a vida de Paulo, e também estava oprimindo a vida de todo mundo naquele lugar, irmãos. Aquele espírito caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. E por isso, meus irmãos, que ele foi preso. Mas à meia-noite, Paulo e Sila, eles louvaram lá na prisão. O que aconteceu? À meia-noite, quando eles estavam louvando ao Senhor Jesus, Deus mandou, meus irmãos e minhas irmãs, o anjo dele lá, chacoalhou, irmãos, aquele alicerce, fez aquele prédio tremer. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, ninguém resiste o teu Deus, ninguém resiste o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus, irmãos, ele abre o mar. Amém? O nosso Deus, irmãos, ele tem todo o poder nos céus e na terra. O nosso Deus, ele dá ordem ao anjo dele para pelejar em nosso favor. Amém? Ele dá ordem. E meus irmãos, eles estavam lá meia-noite louvando, veio o anjo e abriu, irmãos, a porta da cadeia. Abriu. Amém? E os inimigos de Paulo ficaram envergonhados, a ponto de quererem se matar, irmãos. Mas Paulo falou para eles: não faça nada de mal, porque nós estamos aqui. E aquele carcereiro, aquele inimigo, meus irmãos, aquele inimigo de Paulo, que tinha judiado de Paulo, entrou em desespero, estava ali querendo se matar, mas Paulo disse: não precisa fazer nada, porque aqui estamos. E aquele homem dobrou o joelho, disse: que farei para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Tome posse nesse momento, minha irmã e meu irmão, da grande vitória das mãos de Deus. Amém? Tome posse da grande vitória das mãos de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o nosso irmão Carlos Alberto Pardinho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe também a nossa irmã Marta. Que Deus abençoe
irmã Marta, minha saudação à nossa irmã missionária Marta, de Cascavel, Paraná, que está aí já nos assistindo. Que Deus abençoe, viu, irmãos? Hoje eu estou aqui, né, irmãos, falando com todos vocês que é necessário, né, irmãos, nós tá falando, né, irmãos, sendo útil na mão de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós temos, meus irmãos e irmãs, que pregar a palavra de Deus. Temos que nós unir, né, irmãos? Temos que nós unir em nome do Senhor Jesus em oração, em jejum, ler a palavra, louvar, porque o nosso Deus é fiel. Que Deus abençoe, viu, irmã Marta? Que Deus abençoe. Pode contar, irmãs, com as minhas orações. Amém? Estarei, irmãos, subindo o monte. Amém? Quero dizer a todos os irmãos que estarei, irmãos, subindo o monte, em nome do Senhor Jesus. Era para nós estar indo agora sábado, não pudemos, devido ao tempo feio, mas assim que Deus preparar, estarei subindo o monte, irmãos, levando todos os pedidos de oração dos irmãos e das irmãs, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui, irmãos, pedir a todos os irmãos e irmãs que nos ajudem em oração, amém? Estou aí, irmãos, num grande desafio que Deus colocou na nossa mão. Não tem como nós fugir, irmão, da vontade de Deus, certo? Não tem como nós fugir, né, irmão? Se eu pensar que não sou capaz, eu nunca vou ser capaz. Se você, minha irmã e meu irmão, pensar que você não é capaz, você nunca vai ser capaz. O que importa é você crer. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus ela é muito clara. A palavra de Deus diz que Deus, ele não precisa de capacitado. Não, né? Não. Pode ver, meus irmãos, tem muitas pessoas que se acham tão capacitado, tanto, que ele acha o dono da verdade, certo? Ele não é submisso a ninguém, não se humilha para ninguém, né, irmãos? Então, meus irmãos e irmãs, Deus ele não precisa de capacitado, ele capacita o escolhido, certo? Deus ele capacita o escolhido. Aquele, meus irmãos, que ninguém dá nada por ele ou por ela, é esse que Deus gosta. Amém? É esse que Deus gosta. Aquele, meus irmãos e irmãs, que tenha sensibilidade com o Espírito Santo, certo? Porque Jesus, irmãos, olha bem, Jesus ele diz na sua palavra que ele veio nesse mundo para confundir mesmo o ser humano, certo? Ele veio porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito que vivifica. Quantas pessoas, meus irmãos, que conhecem toda a Bíblia, mas não tem temor, certo? Não tem temor. Jó 28, versículo 28. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e apartar-se do mal a inteligência. Amém? Graças a Deus. Vamos ver o que a nossa irmã Vanessa disse. Ainda não sou batizada, mas creio que irei me batizar. Vai sim, viu, irmã Vanessa? Você vai se batizar em nome do Senhor Jesus e você vai ser uma obreira na casa do Senhor. Você vai se batizar e você vai dar fruto na obra do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus está te visitando aí, viu? Ele está te visitando você. Ele vai te libertar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque é Deus que liberta, meus irmãos. É Deus que liberta, certo? Né? Quem me conhece na minha infância sabe, irmãos, eu gostava de uma festa. Eu nunca fui de beber muito, mas você que vai numa festa, você né, bebe, não tem? Mas Jesus libertou. É Jesus que liberta, viu, irmãos? Jesus que... O importante, minha irmã, é você dar crédito à palavra de Deus, certo? Eu quero aqui, irmãos, contar para todos que eu gostava muito de jogar futebol, né? Então, final de semana eu estava no campo jogando futebol e tinha um senhor que toda vez que eu ia para a casa do futebol, ele cercava eu com a Bíblia. E ele ficava, irmãos, pregando para mim mais de hora. Isso eu nunca esqueço, irmão. Nunca vou esquecer disso. Mais de hora. Ele ficava pregando para mim ali, eu de calção, sem camisa, e ele na rua, irmãos, pregando a palavra de Deus para mim.
E eu lembro, irmãos, que eu ia para casa e eu dava risada sozinho. Falava, meu Deus, aquele obreiro pregando só para mim, né? Mas hoje, irmãos, eu entendo que era o próprio Espírito Santo, irmãos, usando aquele homem, né, irmãos, em favor da minha vida, da minha alma. Amém? Graças a Deus. Olha, vamos ver o que a irmã disse. Conheci Deus na minha casa, joguei todos os santos no rio e vi a presença de Deus. Glória a Deus, irmão. Fico feliz, viu? Graças a Deus. Amém? Fico feliz, irmã, porque, irmãos, a gente sabe que temos, né, irmãos, que adorar um só Senhor. A Bíblia diz que tem um só Deus, um céu só, certo? Ainda, meus irmãos e irmãs, que tenha vários ministérios, várias igrejas, mas Deus é um só, um só. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ficar firme com Deus. Vamos ficar... Que bênção, graças a Deus. Que Deus te abençoe, viu, irmã Vanessa? Grande é a vitória de Deus na sua vida, viu, irmã? Muito grande a vitória de Deus na sua vida. Porque, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui falar algo para vocês, que o Evangelho, olha o que eu vou falar para vocês, irmãos, o Evangelho não é qualquer coisa, certo? O Evangelho é o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Você crê, minha irmã, que eu estou aqui sentado, eu estou falando com você, mas, meus irmãos e irmãs, há um poder muito grande nesse momento, através dessas palavras aqui. Amém? O Evangelho, meu irmão, minha irmã, é o poder de Deus na nossa vida. É o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Então você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo aí, receba o poder de Deus na sua casa, na sua vida, nas suas finanças. Nesse momento, eu estou aqui falando com vocês, mas há um poder, irmão, muito grande, muito forte. Amém? Nós abençoando a tua casa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, minha irmã Vanessa. Receba aí na sua casa a presença de Deus, o poder de Deus. Amém? Porque nós sermos evangélicos, nós ser da igreja, nós o poder de Deus na nossa vida. Amém? Graças a Deus. Então, minha irmã e meu irmão, receba aí na tua casa o poder de Deus, certo? Receba a presença de Deus. Graças a Deus. Eu, quando eu não era crente, meus irmãos, quando eu não era da igreja, a gente ia em show, ver cantor famoso, isso, né, irmãos? Mas isso nós sabemos que, meus irmãos e irmãs, isso é obra da carne, certo? É obra da carne. Quando a gente, irmãos, se chega perto de Deus, participa de reuniões, culto, é obra do Espírito. Amém? É obra do Espírito. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que, aleluia, a gente recebe aquela paz maravilhosa, aquela presença maravilhosa de Deus. Então, nesse momento, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo, receba em nome do Senhor Jesus a presença de Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, o único que tem poder, irmãos, de nós abençoar, se chama o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele entra na minha vida, irmã, quando ele entra na sua vida, ele entra para mudar a nossa história. Amém? Quando o Senhor Jesus ele entra na minha vida e na sua vida, ele entra para mudar a nossa história, irmãos. E a nossa vida nunca mais será a mesma. Amém? Você crê? Tome posse desta palavra, meu irmão. A sua vida, minha irmã, a sua vida, meu irmão, nunca mais será a mesma, porque o Senhor Jesus, ele está indo aí agora a seu encontro, aleluia, para repreender, aleluia, toda a tempestade, todo o vento, para repreender tudo aquilo, aleluia, que tem tentado te ferir. Amém? Tudo aquilo que tem tentado te ferir, atrasar o seu lado. Aleluia. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos nesse mundo que é uma verdadeira competição. A gente vive nesse mundo, mas parece que nós estamos numa selva, não é, irmãos? Buscando a sobrevivência. São quantas lutas, quantas batalhas. Mas, meus irmãos e irmãs,
você que tem o Senhor Jesus, nós que temos o Senhor Jesus, os seus inimigos, os nossos inimigos, não são nossos, meus irmãos, mas são do Senhor Jesus. Então, nesse momento, o Senhor Jesus, Ele está pegando o seu inimigo, que só você sabe, aleluia, o quanto você tem chorado, tem gemido por causa de seu inimigo, e está jogando por terra em nome do Senhor Jesus. Tome posse, minha irmã, tome posse, meu irmão, desta palavra. Aquele inimigo que dói a sua alma, que só você, muitas vezes, você não gosta nem de falar. Porque a melhor forma, meus irmãos e irmãs, de nós vencer os nossos inimigos é colocando nas mãos de Deus. Não adianta o inimigo pensar que te venceu, meu irmão, que te venceu, minha irmã. Porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus vivo, é um Deus que não falha. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Tome posse desta palavra. Aleluia. Quando nós estamos com Deus, quando estamos com Jesus, não estamos sozinhos. Amém, irmãos? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Amém? Quero aqui, irmãos, falar de quando Jesus encontrou aquela mulher que estava, irmãos, tirando água do poço, certo? Quantas passagens, né, irmãos, bíblica, linda, né? Aquela mulher, irmãos, estava tirando água do poço e Jesus passando por ali, o Senhor Jesus começou a falar com aquela mulher, e aquela mulher, irmãos, começou a falar com Jesus, e aquela mulher e Jesus perguntou para aquela mulher do marido dela, e ela disse que ela não tinha marido. E Jesus falou: tu já tiveste 5 maridos, mais de 5 maridos, e esse que tu tens não é teu marido. E ali ela falou: bem sei que tu és profeta, porque está revelando a minha vida. E Jesus ofereceu a água para aquela mulher, a água da vida, a água do Espírito Santo, a água da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, Jesus, quando ele estava no deserto, que ele ficou 40 dias e 40 noites, ele falou, irmãos, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A minha alma, a tua alma, meu irmão, ela precisa ser alimentada, não de dinheiro, não de churrasco, não de bebida, certo? A sua alma, minha irmã e meu irmão, a nossa alma, ela precisa ser alimentado pela palavra do nosso Deus. Quando Jesus, irmãos, ficou 40 dias e 40 noites lá no deserto, e por que ele teve que ficar, irmãos? Porque ele sabia que os demônios iam se levantar tremendamente contra a vida dele, e ele tinha que estar revestido de todo o poder de Deus para ele vencer os demônios, vencer até mesmo os religiosos, porque é assim que acontece, irmão. Aleluia. Quando você, aleluia, não faz nada, quando você é o zero à esquerda, você não tem ataque, você fica lá, ninguém nem olha para você. Mas quando Deus se levanta você, que você começa a fazer alguma coisa, aí vem os inimigos tentando derrotar você. Mas só que tem um porém, meus irmãos. Quando você está na direção de Deus, aleluia, isso que importa. Quando você está na direção de Deus, a palavra do Senhor diz no Salmo 91, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Amém? Porque você está com Deus. E assim foi Jesus. Jesus, irmão, ficou no deserto, o inimigo, o tentador, apareceu com a própria Bíblia para tentar bater o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o inimigo muitas vezes ele vem com a Bíblia, certo? Para jogar você para baixo, né? Para desanimar você, para trazer tristeza. Não, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele, meus irmãos, não traz tristeza a ninguém. Ele diz na sua palavra: filhinho, cuida para não errar, mas se errar, lembra que você tem um advogado. O Senhor Jesus, irmãos e irmãs, Ele é o nosso advogado. Amém? O Senhor Jesus é o advogado por excelência. Ainda o Senhor Jesus, irmãos, é o nosso advogado.
porque ele morreu na cruz do Calvário. Assim como, aleluia, por Adão e Eva veio o pecado no mundo, que bloqueou o direito dos seres humanos ser salvo, assim também veio, meus irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus, que deu a sua própria vida na cruz do Calvário, aleluia, morrendo por mim e por você. Então, o Senhor Jesus, ele rompeu, meu irmão, minha irmã, aquela barreira que estava impedindo do meu irmão, da minha irmã, ser salvo. Amém? Ser salvo. Então, não importa onde você está, não importa, meu irmão, o teu problema, o que aconteceu, o importante é que você crê no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Amém? Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, olha bem, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, você que crê, graças a Deus a nossa irmã Vanessa crê muito, receba a vida eterna, receba vitória de Deus na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Todos que creem, receba a vitória, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus é fiel, em nome do Senhor Jesus. Receba o teu milagre aí na sua casa, minha irmã. Receba a libertação, receba a cura, receba o renovo, porque está vindo da mão do nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia. O inimigo, meus irmãos da nossa aula, ele só gosta de confusão, só gosta de baderna. Mas, meus irmãos e irmãs, nosso Deus não. Ele toca na nossa alma, ele tira a angústia, ele tira a ansiedade, ele abre caminho, ele dá vitória para o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, são essas minhas palavras. Quero aqui, irmãos, para concluir, dizer a todos os irmãos que estamos aí enfrentando essa pandemia, né? Vai passar. Mas, irmãos e irmãs, vamos continuar orando, certo? Vamos continuar buscando, pedindo a Deus, aleluia, fazendo a nossa parte com Deus, irmão. Amém? E depois que, né, irmãos, que as coisas melhorar, que nós possamos, meus irmãos e irmãs, continuar sendo servo de Deus, sendo grato ao Senhor Jesus. Não vamos, meus irmãos e irmãs, virar as costas para o nosso Deus, de maneira nenhuma, mas vamos ser gratos sempre ao Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Quero dizer, irmãos, amanhã, terça-feira, estarei, irmãos, na poderosa campanha com o tema, meus irmãos, milagre urgente. Amanhã, terça-feira, meus irmãos, estarei na campanha do milagre urgente. Amanhã, terça-feira, irmãos, estarei ungindo todas as pessoas que comparecerem na nossa igreja. É claro, meus irmãos e irmãs, que estamos aí seguindo as normas, né, irmãos, do Ministério da Saúde, certo? As pessoas que estão na igreja, estão comparecendo, né, irmãos, tem que estar de máscara, né? Criança também, irmãos, segundo o Ministério, não pode participar. Pessoas, irmãos, acima de 60 anos também não. Isso é norma, irmãos, da lei, certo? É norma da lei, amém? Pessoas, irmãos, que estão com risco, né? Também tem que ficar em suas casas, é norma da lei. E nós sabemos, meus irmãos, que ninguém está acima da lei. Até Deus que cria as leis, amém, irmãos? E a gente, como pregador, como crente, a gente, irmãos, não quer extrapolar de maneira nenhuma, mas a gente quer somar. O verdadeiro cristão, irmão, o verdadeiro salvo, essa semana eu estava pregando aqui na igreja, o verdadeiro cristão, o verdadeiro salvo, indiferente da sua religião, você é uma pessoa que soma, certo? Você é uma pessoa que soma. Você tem que aprender isso. A gente tem que aprender isso, irmãos. Somar com a sociedade, somar, irmão, com o país, somar com o presidente. Não adianta, meus irmãos e irmãs, nós ficar criticando o presidente. Não, nós temos que orar.
pelo presidente, não importa o partido, né, irmão? Nós temos que orar, né, em favor do nosso Brasil, da nossa nação. Da mesma maneira, irmãos, numa igreja, a pessoa, irmãos, tem que aprender a somar. Amém, irmãos? Quantas pessoas, irmão, que diz que tem Deus, tem igreja, tem Deus, mas aprenda isso, irmãos, aprenda a somar. Aprenda a somar, irmãos. Certo? Porque, meus irmãos e irmãs, não adianta nada, irmãos, a pessoa ter tantos anos de evangélico e, meus irmãos, e se não somar, irmãos, faça a sua parte, irmão. Eu sei, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas que ficam criticando, né, irmãos? Critica pastor, critica presidente. Meus irmãos, a pessoa salvo não pode ter essa atitude. Não, meus irmãos. Nós temos que ser útil, aprender, irmãos, somar com o Senhor Jesus. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, lá na cruz, ele levou aquele ladrão da cruz? Porque, meus irmãos e irmãs, aquele homem, irmãos, no momento mais difícil de Jesus ali na cruz, aquele homem somou com Jesus. Por isso que, meus irmãos e irmãos, o próprio Senhor Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Não adianta, meus irmãos e irmãs, a pessoa até mesmo ter uma religião e ficar agorando a outra pessoa, irmão. Não. Nós temos, meus irmãos, que se dar a mão, irmãos, e lutar pela nossa salvação. Porque, meu irmão, minha irmã, não pensa, meus irmãos, que a nossa salvação vai ser de qualquer maneira. Não. Eu, você, nós temos que lutar pela nossa salvação. Temos que congregar, temos que granjear. Amém, irmãos? Temos que, irmãos, remangar a camisa. Aleluia. Orar, prosseguir, ficar firme, em nome dos... fazer a nossa parte diante de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, tome posse desta palavra. Temos que sair do comodismo. Temos, meus irmãos e irmãs, que se preparar de verdade. Temos, meus irmãos, que congregar. Nós sabemos, meus irmãos, indiferente de placa de igreja, mas você tem que ter uma igreja para congregar. Tem que ter uma igreja, irmãos, porque a igreja é o próprio Senhor Jesus. Amém? Todos os congregados são o corpo do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, que é necessário a Santa Ceia. A Santa Ceia uma vez por mês. Por quê, meus irmãos? A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Amém? É o corpo. E os congregados, todos, meus irmãos, são os membros, são o corpo do Senhor Jesus, as pessoas que congregam. E nós sabemos, meus irmãos, que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado aqui na terra é desligado no céu. Amém, irmãos? Então, é preciso, meus irmãos e irmãs, nós se preparar. Porque uma coisa é certa, irmãos. Jesus, ele vai vir buscar o seu povo. E você não vai encontrar Jesus levando um povo de qualquer maneira. Amém? Você não vai encontrar, irmão, na Bíblia. Certo? Por mais que, meus irmãos, nós tenhamos fé e tudo, mas nós temos que se colocarmos da maneira que Deus quer. Jesus pregou sobre as 5 virgens loucas e as prudentes. Quem são, irmãos, as loucas e quem são as prudentes? As loucas, irmãos, Jesus comparou as virgens loucas, são aquelas pessoas que não estão nem aí, irmãos. Se dá para ir, vai. Se não dá, não vai. Serve a Deus assim, de qualquer maneira. Amém? De qualquer maneira. Se aqui na terra, meus irmãos, olha bem o que eu vou falar para você. Se aqui na terra, quando você entra numa empresa, quando você vai trabalhar, né? É quanta exigência, né, irmãos? Quando você vai num banco, certo? Para você ser atendido. É quantas exigências. Qualquer coisa, irmão, que você vai fazer terreno. E por que, meus irmãos? Que as coisas de Deus tem que ser assim, ó. A Miguelão. A Deus dará. Certo? Tanto fez como tanto faz. Não, meus irmãos. Não. A minha Bíblia ela é muito clara. A tua também. Ai daquele servo. Ai daquele servo, daquela serva que leva as coisas de Deus relaxadamente. Amém? Ai, irmãos, não é brincadeira não. Então, meus irmãos e irmãs, eu estou aqui sentindo de Deus e está passando isso para o meu irmão, para a minha irmã.
Aleluias. Vamos, meus irmãos e irmãs, se colocar diante de Deus. Claro, meus irmãos e irmãs, que eu não estou aqui para criticar pecado de ninguém, erro de ninguém. Nós temos que, meus irmãos e irmãs, como disse Jesus, cada um olha para a trava do seu olho. Tira primeiro a trava do seu olho para depois querer tirar do seu irmão. Mas, irmãos, temos sim que ter compromisso com Deus, irmãos. Temos sim que ter esse compromisso com Deus. Está aí, irmãos, milhões e milhões de igreja fechada. Quantas pessoas, irmãos, sorrindo, né? Tirando sarro, né, irmão? Parece que está feliz que as igrejas estão fechadas. Mas eu quero dizer uma coisa, a igreja não está fechada, viu, irmãos? Nós aqui, graças a Deus, estamos sempre orando, mas a verdadeira igreja, viu, irmãos? A verdadeira igreja, aleluia, é você, minha irmã, sou eu. Nós somos a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, claro que temos a nossa igreja, o nome da nossa igreja, mas a verdadeira igreja fundada por Jesus é eu e você, a igreja do Espírito Santo, a qual, meus irmãos, somos o templo do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Quero aqui agradecer também o nosso irmão Isaías. Que Deus abençoe, irmão Isaías, servo do Deus vivo. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus abençoe a sua esposa, o seu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, falei bastante aqui, né? Sempre é um prazer estar entrando aqui, falando com os irmãos. E graças a Deus. Que Deus abençoe, irmão Isaías. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. A minha saudação a todas as irmãs. Estamos aí, irmãos, com vários projetos de estar abrindo, irmãos, a igreja em vários lugares. E assim, eu conto, irmãos e irmãs, com a oração de todos vocês, certo? Porque, meus irmãos e irmãs, como eu já falei para os irmãos, ser crente, crer na palavra de Deus, é ter o poder de Deus na nossa vida. Então, você que crê, receba aí na sua casa o poder de Deus na sua vida. Amém? Quero aqui anunciar aos irmãos que a nossa igreja ela está na rua Carmine Lourenço de Ligais, número 22. Amém? Fica aí o meu convite aos irmãos aqui do Butantã, Butantã, Jardim São Remo, enfim, graças a Deus, irmãos e irmãs, que assim que passar essa epidemia, irmãos, muitas pessoas irão estar junto conosco, cultuando, irmãos. Também vamos estar fazendo vigília, né? Buscando essa presença de Deus maravilhosa. Mas enquanto isso, meus irmãos e irmãs, nós vamos estar seguindo aí os critérios, né, irmãos, as recomendações, meus irmãos, da saúde, né, irmãos, fazendo tudo diante da lei, né, irmãos, mas eu quero dizer aos irmãos que nós estamos sim fazendo os nossos cultos. Está tendo culto sim, mas dentro das recomendações. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmão, foi um prazer estar aqui falando com todos. Que Deus lhe bendiga. Assim que Deus permitir, irmãos, eu vou estar aqui fazendo uma live só em espanhol, né? Mas aí, primeiro, os irmãos aí dos espanhol, eles têm que, né, irmãos, sempre eles pedem, mandam mensagem, né? Pela misericórdia de Deus, nós falamos, né, irmãos, em espanhol também, em Guarani, Xerra Nhandiedia, Rapetupa Oga, Nhembotinera Sachi Hermana, Erupinhan de Pó, Nhandediarango e Poder. Então, vamos estar aí firme, buscando a presença de Deus. Graças a Deus. Que Deus venha abençoar os meus irmãos. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Sendo assim, irmãos, eu quero aqui estar orando. Eu vou orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar aí, irmãos, dando a nossa mão, vamos estar orando, vamos deixar o orgulho, né, irmãos, o eu de lado, certo? O eu de lado, e vamos se apegar no poder de Deus, certo? Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa parte diante do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesse momento, vou estar orando, irmãos, e daí eu quero agradecer a presença de todos que estão assistindo aqui, vão assistir essa transmissão em nome do Senhor Jesus. Nesse momento vou estar orando
em nome do Senhor Jesus, para que Deus, irmãos, venha nos abençoar cada dia mais com o seu poder, com a sua graça. Amém? Glorioso Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, vem visitar esse meu irmão, essa minha irmã que está, meu Pai, nos assistindo. Entra com providência, meu Deus. Nesse momento, eu oro, Jesus, em favor dessa minha irmã, desse meu irmão. Pai querido, entra com providência, meu Deus. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. O Senhor conhece, meu Pai, a angústia, o desespero, meu Pai, a agonia de cada coração, de cada vida. Então, meu Deus, entra com providência nesse momento. Mi Deus e mi Padre, bendiga, mi Deus, esta irmã, esta irmã, aí a larga distância, Senhor, que estás mirando, mi Padre, nuestra oración, que tiene gana de un milagro de la mano del Señor Jesús. Mi Deus, entra ahora com tu bendição, entra agora com a liberação nesse hogar desta família. Meu Deus, entra com providência e dá vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, foi um prazer estar aqui conversando com os irmãos, meus irmãos, falando algo da parte de Deus, orando em seu favor. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos, que assistiu aí nós nesse momento. Que Deus abençoe. Quero aqui, irmão, já está encerrando em nome do Senhor Jesus e voltarei assim que Deus permitir. Nós estaremos aqui, irmãos, novamente com todos os irmãos e irmãs. Quero dizer que amanhã, terça-feira, poderosa campanha do milagre urgente. Amém, irmãos? Sexta, sábado e domingo é a poderosa campanha. Toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. Esta é a campanha que nós estamos, irmãos, realizando na nossa igreja pentecostal, Deus das Nações, doutrina do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Receba nesse momento a tua vitória. Que Deus abençoe, irmãos. Uma ótima noite, uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus. Quando os irmãos, as irmãs vierem na nossa igreja, será sempre um prazer receber todos os irmãos e irmãs, não importa a placa da sua igreja. Amém, irmãs? Não importa a placa da sua igreja. Será uma honra ter os nossos irmãos e irmãs junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sendo assim, irmãos, eu já vou estar aqui me despedindo de todos. Peço também a oração das minhas irmãs, dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um prazer ter aqui os irmãos, as irmãs junto conosco aqui, ouvindo, né, irmãos, a palavra do Senhor Jesus. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vós aliviarei. Então, minha irmã e meu irmão, nesse momento, Deus já colocou a mão, Deus já jogou por terra toda a ansiedade, toda a angústia, toda a preocupação. Contra fatos, meus irmãos e irmãs, não há argumento, certo? Contra fatos não há argumento. Milagre não se explica, é milagre, certo? Então, minha irmã e meu irmão, receba o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. Amém? Desde já, irmãos, agradeço. Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.